espelhando, tenta passar o mouse para a direita ou para a esquerda e puxar. Não, ele tá travado. Quando o senhor vai Olha lá lascando o tempo hoje. Fica mais fácil. Abre o catálogo direto aí, Travou. Matheus. Isso mesmo. Esse faz. Ó, Não, é que espelhou, ele travou. Mas só tirar que voltou. É. Larissa assistiu o primeiro vídeo? Não, Então já passa vou pra passar. gente. Passar. No primeiro dia. A gente vai fazer o treinamento, Larissa, Subiu ontem o vídeo. bem básico, em cima do. Em cima do básico, tá? Que o básico é saber sobre filtro. Por incrível que pareça, tem gente que não sabe ainda, tá? Isso eu que trabalho aqui há 5 anos, não sabe sobre filtro. Nem eu sei de filtro, hein? Por isso quando aparece uns aí que eu te falar. Só por Deus. Quem tá sem? Só a Larissa? Esse aqui é de quem? Do Clemerson? Ó, Larissa, esse pra você, tá? Você tem um catálogo completo lá, né? Tem. Tem espaço para você anotar aí. Vamos lá, Matheus. Beleza? Obrigado, tá? Vou botar seu vídeo assim. Não, pode continuar que tá. Não vai precisar do mouse? Se quiser. É que tá indo direto no. Então nós vamos ter o Só cartão na prensado, sala, né? eu acho. Aqui vocês já assistiram o vídeo, né? Só falta a Larissa, né? Beleza, manda e cartão prensado. Uma que escolher essa, nós já falamos também, e cartão prensado. Depois já fala da aplicação. Os cartuchos, eu também vou trazer algumas coisas de aplicação em cima de alguns equipamentos. Então, o manômetro, vou voltar lá, pessoal. Se quiser apagar esse bicho aqui, é melhor que a gente ir conversando. O que falta aqui para aceitar? Não é mais né? Você tirou uma mão daqui, Luiz? Chama aqui. Não mexer, não. Tirou aqui, né? Bom, paciência. Vou trabalhar aí. Ó, o manômetro, pessoal. Para que ele serve? Eu tenho vários modelos de manômetro no mercado. Eu tenho esse aqui, que é o Coluna 1, que é o mais simples, que a Speed Direct fabrica, tá? Então, o que ele faz? Ele faz a leitura da perda de carga do filtro. Então, nós colocamos ele uma mangueira antes do filtro e uma depois. Isso numa caixa de ventilação, uma caixa de exaustão, no bibo, no fan coil. Onde faz movimentação de ar, tem um ventilador de filtro, você consegue medir essa perda de carga. Para que serve? É a vida útil do filtro. Então você tem um filtro que nós informamos no catálogo, de qualquer filtro que você achar aí, que você pegar, tem a perda de carga inicial e a perda de carga final. Então quando você acaba de instalar o filtro no equipamento, ele tem que te dar uma leitura mínima, que é essa perda de carga inicial. Para que serve a perda de carga final? Para ele ter um ponto de referência de troca do filtro. Então quando o filtro começa a saturar, ele vai fazendo a leitura. Tem muitos sistemas que tem uma parte elétrica, eletrônica, que ele já tem um supervisório que ele manda para uma sala de comando e ele consegue fazer essa leitura. E nós somos no máximo essa semana retrasada e ele tinha todo esse sistema. Muitos logo que na farmacêutica, algumas empresas maiores têm. Outras menores acabam não tendo por conta do valor do investimento. Então aí às vezes ele tem que ir lá com um documento, deixa de repente uma folha do lado da máquina e ele vai fazendo a leitura mensal, pelo menos no filtro fino. Muitas das vezes a gente indica o pessoal a trocar o filtro grosso mensalmente. Tem gente que troca a cada 15 dias, entendeu? Pelo tamanho da complexidade do local. Então tem local que é muito sujo, ali na Castelo, tem alguns locais que é muita movimentação de veículo, então ele acaba tendo muito pós-suspensão. Então troca o filtro a cada 15 dias. Então você pega aqui, eu tenho uma UNTA aqui, ou uma caixa de ventilação, certo? Então eu tenho um filtro aqui no meio, vou falar do cunha. Aí eu vou ter aqui um filtro PLP, tá? Um C4 e aqui outro filtrinho. Então se você tem para você fazer a leitura, você tem que colocar um para cada filtro, tá? Então você vai ter uma mangueira aqui, ó, ela vai vir para cá, antes e depois. Então você vai ter um manômetro, tá? Então você coloca uma fixação antes e uma depois. E aqui é a mesma coisa, tá?
Você vem aqui, você tem um manômetro. Tem que ser números diferentes para Não, é um manômetro para cada filtro. O modelo do manômetro é aquele ali, ó. Tá? Então ele vai de 0 a 60 mg d'água, 0 a 600 PA. Tá? Então a cada 1 mg d'água, que são a cada 10 mg d'água, você tem a conversão para Pascal. Tá? Então você faz a leitura, o antes e o depois do filtro. Tá? Então você pega aqui um EPA, tá? Um Cunha, que é o C3. Ele inicia com 250 PA ou 25 mmCA e finaliza com 600 PA ou 60 milímetros com a d'água, tá? Então é para isso que serve o manômetro, tá, pessoal? Então é muito em cima do controle de perda de carga do filtro, tá? Qual a diferença desse aí pro outro, aquele redondinho? É que o outro ele tem ele é mecânico, né? Esse aqui você tem tipo um mercúrio, que é um líquido. Por que ele dá muito problema no mercado? Porque acaba em algumas máquinas que ele não tem proteção contra a chuva, ou um local muito aberto, ele evapora. Então, de tempo em tempo, você tem que ficar calibrando ele com esse líquido. Tá? O ponto de calibração dele é o 0,0. Então, ele vai se movimentando aqui, ó. Aí você pega um máquina REG, por exemplo, que é de ponteiro. Você está com o seu mouse aí ou... Tá em... Esse aqui? Não, Esse? Mas aí não está movimentando, não. Vou pegar porque ele não tá espelhado, ele tá só no... Espelhei com ele. Um ciborgue. Meu Deus, esse mouse aí vai estar um pouquinho rápido, só. Só um pouquinho. Ixi, eu sou lento. Deixa eu normal que eu coloco lá no. Aí já foi. Pesquisar. Tem diversos modelos de manômetro. Tem eletrônico também, que ele tem tipo digital. Esse é mecânico, que é o Magna Red, que a gente tem ele aqui. Tem até um ali na produção de VTP. Deixa na apresentação e entra na internet só, Matheus. Foi aí? Foi. Ó. Manômetro, que é o que o Lucas perguntou, né? O que o Lucas fala é esse aqui, ó. Tá aparecendo. Aperta Windows P. O quê? Windows P. Aqui, esse aqui. Segura esse aqui. Aperta projetar, duplicar, eu acho. Então, aqui eu vou mostrar um simples que vai estar com uma escala. Fica lançado de mim, Matheus? Não, tá. Comercial. Eu não tenho a... É R maiúsculo. Eu já tenho aqui, não. R maiúsculo. É união. E. 23. Não, arroba. Arroba speed. Arroba de 23. Porra. Reunião. Com R maiúsculo. Isso. Arroba speed 23. Vocês estão vendo aqui como é que ele funciona, né? Então você tem um que é menos, você está melhor, que vai de 0 a 50. Ó. Tá? Então, esse aqui, ele tem também é o mesmo esquema da mangueira, só que ele é colocado atrás. Então você pluga lá, uma antes e uma depois. É bom que ele vai vindo com um ponteirinho. Então assim, é bem nítido. Quando você está do lado da máquina, você vê ele fica assim, né? Que tipo meio trepidando. Você vê que tem uma movimentação de ar. Então ele vai aumentando, tá? Conforme vai dando aperto de carga no filtro. Então vai pegando pó, vai pegando sujeira, então vai ficando aquela carga mais pesada e você consegue acompanhar. Então esse aqui é até melhor que o que a pessoa consiga trabalhar. E aí ele tem um selo aqui de calibração. Então vai uma empresa de tempo em tempo lá fazer uma validação dele, tá? Então é algo bem assim, eles têm um controle bem rígido, tá? E principalmente na farmacêutica.
Esse tipo de manopla, quando você vai em algumas farmacêuticas, você tem ele em cima das portas. Então ele te dá a pressão de uma sala para outra. Então você tem uma escala de grau B até A, né, aqueles 7 e 5, entre salas, que aí vai a pressão de uma sala lá de fora tem que estar maior do que a quer dizer, a de dentro, né, de grau C, é maior do que a de fora, que é grau D. E aí vai indo, de C para B é maior para C, e a para B é maior, né, de A para B. Então vem A, vamos supor, A 40, B 30, C 20 e D A, tá? É 10. Então vem sempre com uma cascata, de dentro para fora com a pressão maior, tá? E aí eles vão acompanhando. Quando baixa a pressão, você pode ter uma contaminação cruzada. Então eles deixam isso aí bem calibradinho para não ter esse problema. Isso é decorrência do ar. Então o ar está vindo, ele que exerce essa pressão sobre uma sala e outra, tá? Então ele faz todo quando vai fazer uma certificação dentro dessas salas, ele vem fazendo toda a cascata de pressão, vazão, bonitinho para você não perder, tá? E vai acompanhando e mantendo ela. Então esse aqui é o modelo mais simples, mas um pouco melhor do que o que nós fabricamos. É que nem aquela questão dos primórdios. Como que era feita a filtragem através de filtro? Era o filtro metálico, que eles davam um banho de óleo, o pó passava, sujava, vinha, lavava o filtro de novo, outro banho de óleo, ia fazendo isso aí com o quê? Com o filtro colmeia. Então isso aqui também era um mecanismo simples na época. O pessoal usa hoje? Usa, mas o legal é você investir um pouco melhor, né? Tá, então, Manopla, alguma dúvida, pessoal? Não. Tranquilo? Pode passar? Pode. Ó, então vem aqui, ó, Manopla como é o... Usava por exemplo a fila diferencial de pressão. Depois vocês vão olhando o catálogo também, gente. É sempre bom estar sempre consultando ele, qualquer dúvida, ler, tem que estudar, tá? Da mesma forma que a gente está aí na faculdade, a gente tem que estudar. Dá um PP4 aí para mim, ô Matheus, por favor, está bem atrás de você na sua cabeça. Esse aqui não quero ter. E aí, ô Miras, aí, ó. Aí, beleza. Quantos dois aí? Tem os dois em sequência. Então vamos lá, pessoal. PP4, tá? É o filtro mais simples do mercado, tá? Nós substituímos ele, e muitas das vezes, pelo porta-manta. Qual que é a vantagem do porta-manta? E a desvantagem? A desvantagem é que no início tem que investir um pouco mais. A gente tem esse poder de convencimento em alguns clientes nossos. O Luiz foi semana passada num cliente que eu fiz há 8 anos atrás, uma conversão do PP4 para o porta-manta, que é no W-Toro. E aí constatou que eles estão utilizando a manta correta. Então nós colocamos lá no caso deles, filtros de uma manta G4, uma MP15 e uma manta M5 que é MP30, tá? Então esse cara aqui, ele dá um pouco mais de trabalho na manutenção, na troca, no deslocamento. Vamos supor, tem uma manutenção no equipamento que está muito longe ou está num local de difícil acesso. Então esse aqui dá um pouco mais de trabalho. Uma vez que você coloca o porta-manta, você pega a manta, põe dentro de um saco, você consegue movimentar melhor e no descarte também. Então esse aqui vai ter que incinerar, vai ter que fazer um descarte no aterro. Então assim, o que o pessoal usa muito no mercado? O descarte dos filtros eles sempre fazem, quando não é um contaminante muito agressivo, no caso da farmacêutica que tem vírus, bactérias, essas coisas, esses vão ser incinerados. Para esses aqui eles mandam para o aterro. Então tem uma empresa chamada Multilixo que tem feito esse descarte aí no mercado. Então é um filtro G4, tá? Tem uma perdicarga aí inicial de 70 mililitros d'água por 250 final, tá? Manta de poliéster, a MP15 ou a MP20, tá? Para 25 mililitros a gente coloca a MP15, porque ela tem uma espessura de 25. Para o de 50, uma manta MP20. Tem um debate que teve esses dias entre vocês na questão da codificação do filtro manta. Eu falei, pessoal, considera tudo G4, porque são todos G4. Mesmo que a gente tenha no catálogo, a gente vai fazer essa alteração. Porque o mercado não vai entender que um filtro por 25 ou por 50, um é G3 e outro é G4. Porque é o mesmo filtro, só muda a espessura. Então a manta não é diferente da outra, tá bom? Tem um pouco menos de material, tem. Você vê a olho nu, você vê que ele tem uma diferença de composição, tá? Mas é um filtro basicão aí que a gente usa no dia a dia como pré-filtragem de filtro bolsa, em tomar de ar externo, nos fancoil, tá? Onde que é? Slam, filtros? Não. Tá ocupado. Deixa eu ver. Daqui a pouco ela começa a me ligar também. Tá?
grande capacidade de acumulação de pó, tá? G3 até M5. Por que M5? A gente pode colocar a manta MP30 aqui, que ele atende também, tá? Com a espessura de 20, 25, ele fica legal, tá? Então, normalmente você calcular a vazão de um filtro desse aqui, você faz a área, né, vezes 2,5 metros por segundo, vezes 3.600, você chega na vazão dele. Tá? E depois eu passo para vocês essa fórmula para vocês calcularem vazão do filtro grosso, ou PP4, PLP, depois de bolsa, depois de plano, unha, absoluto, fino, todos eles colocam. A conta é a mesma, só troca o quê? A velocidade. Tá? Para esse filtro 2.5, filtro cunha de 2 a 2,5, o filtro planos de 0,9 a 1 metro por segundo, entendeu? Então vai ter essa diferenciação, tá bom? Esse, tranquilo, ó, pega o filtro, abraça ele, leva para casa, chama de meu amor, que é o cara mais simples no mercado, mas tem muita saída, graças a Deus, né? Então, a forma de produção, para quem não conhece ainda, a gente vai levar depois da produção. Semana passada nós demos uma passadinha lá, depois vocês colocam bota aí tudo certinho para não tomar encarcada do cara do transporte. Beleza? Beleza? A Larissa que fica home aí, ó. Larissa, ela faz a questão de orçamento para nós, tá? Natália e Joyce, né? Larissa, Natália e Joyce estão iniciando conosco aí agora, tá? A Larissa aí tem que cuidar de 10 filhos, aí ela fica em casa dele. É um só, tá? Mas ela tá muito focada nessa parte de orçamento, até é bom que ela fique em casa, porque chega aqui, começa um monte de coisa, atrapalha, não faz nada, né? Muitos aqui não faz nada o dia todo, gente, tá? Você fica enrolando. Só fingindo, né? É. Tá bom? Filtro PP4, pessoal. Então, assim, esse aí é o carro-chefe. Então, ele vai museu, shopping, condomínio, em todas as indústrias. Então, ele sempre vai ser o pré-filtro da outra sequência de filtro, bolsa, absoluto, seja lá qual for. Cabine de pintura também usa manta de poliéster. Então, assim, normalmente, condomínio, shopping, essas coisas, ele usa somente esse filtro, tá? Só esse filtro. Em alguns casos, como o pessoal tem um pouco mais de zelo pelo equipamento, eles usam o M5 também, que é um filtro prensado, tá? Mas normalmente é só os dois filtros, tá? Porque por norma, você tem um tipo de grau de filtragem a se respeitar, tá bom? Não tem tanta exigência não. Beleza? Tá? Beleza. Medidas, a gente coloca padronizado aqui no catálogo, mas assim, a gente sabe que deve ter umas 10 mil medidas, toda hora tem um código novo. Isso já aparece. Isso. Então, o PP4 nosso, ele é esse cara, pega aí o Matheus, por gentileza, com a manta de Abraça isso aí, Matheus. Esse aqui é complicado. Qual que é a diferença desse filtro para o outro? Esse aqui o pessoal utiliza muito para tomada de ar externo, tá? Então, assim, tem local que é muito úmido, que tem muita umidade em alguns equipamentos de alguns fabricantes no mercado, então eles já entraram com esse tipo de filtro. Por que não é recomendado? Tem que ter um filtro final depois, um PP4 PLP. Porque isso aqui, para consumo humano, não é muito recomendado. Por que ele é utilizado em cabine de pintura? Por conta da capacidade de retenção de pó, tá? Então, assim, é um cara que ele tem uma retenção de umidade muito grande, mas você pode ver que na luz ele não tem muita eficiência. Tá? E um fiapo desse escapa, ou vai para o processo, ou vai para um ambiente que está sendo ali, o pessoal consumindo esse ar através de respiração, você tem um problema muito sério de contaminação, tá? Então é uma manta bem assim, ela dá alergia, até para a gente trabalhar com ela aqui é complicado. Acabamos de pegar um cliente agora, que sempre está conosco, que comprou 1000 fios desse aqui. Então assim, é bom, mas ele só pega na moldura, tá? Então ele tem um lado de entrada de ar que é a parte verde e o lado de saída de ar que é a parte branca, que é praticamente uma capa de proteção para que essa manta não se desprende e vá para o ambiente. Beleza? Então cabine de pintura. A vantagem dele apresenta uma grande capacidade de retenção de pó. Fabricação sob medida, tá? Então G3, G4. Certo? Então, aplicação, filtragem do ar externo em sistema de ventilação, pré-filtragem para filtro fino em sistema de ar-condicionado, filtragem de ar em data center e equipamento de telecomunicação, aplicação que precisam obter precisão de partícula e cabine de pintura, tá?
Então, é o nosso PV4. Lógico, a gente manda muito dessa manta cortada também, né? Em rolo, tá bom? Então a gente está aqui no tema de filtro grosso, tá, pessoal? Só na parte G ainda. Beleza? Moldura de papelão, grampo, reforço, Flanders, papel. Essa é a composição do nosso filtro. Tem dúvida? Tem. Por quê? Às vezes o pessoal no mercado vende esse cara aqui com uma bela moeda, tá? Então assim, é um material metálico que o pessoal usa para fazer tampinha, fica aquele esqueleto, a gente usa para colocar como Flanders. Nosso Nord é 100% filtro reciclado, tá? Essa moldura aqui, ó, ela tem uma capacidade de retenção de umidade muito grande, então ela não se desfaz. O outro material que a gente usa aqui de um outro fabricante, a gente tem que passar fita arrumada para tentar evitar esse tipo de coisa, mas assim, ele é muito menos resistente que esse, tá? Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos fazer com muita calma para a gente não ter dúvida depois, tá? Preocupado. Vamos lá, pessoal. O filtro fixado, tá? Esse cara aqui é uma das 7 maravilhas do mundo, né? Vocês estão vendo aí. Filtro magnífico, espetacular. Esse cara, a gente trabalha com ele, né? Do I, né? Vocês sabem qual que é o custo que nós usamos. Tem o G4 e tem o M5. Tá? Então, assim, um filtro espetacular. Esse tem uma capacidade de acumulação de pó assim, totalmente diferente do filtro plano. Tanto que a gente vê em alguns clientes que o cara está usando, tem um cliente agora que a gente abriu ele com o PP4 e foi constatado que ele trocava o PLP a cada 30 dias e o PP4 está trocando a cada 10, 15 dias no máximo. O que acarreta isso? O que a gente pode usar como poder de venda, de convencimento do nosso cliente? Não só o preço do filtro, mas o tempo de troca do filtro, a hora parada de equipamento, a hora de manutenção, a hora homem. Então tem vários pontos que a gente pode conseguir convencê-lo a trocar o PP4 pelo PLP, tá? Então é um filtro mais padronizado, a gente tem a manta agora que está chegando, um rolo já colado à tela, a gente vai finalizar esse processo de colagem, que dá muito trabalho para nós, suja o ambiente, 2, 3 operadores trabalhando na máquina. Então a gente vai só chegar, vai fazer a prensagem e vai montar o filtro. Então nós temos algumas molduras, né, padronizadas, que é a 295, 595 e a 595, 595 por 45, tá? E o restante tem essas 2, 3 ferramentas que a gente fazia com um cliente final, tá? E ele tem bastante saída. Então a gente não consegue fazer essa moldura padrão para todos os modelos, porque imagine fazer faca para cada modelo, se a gente tem aí pelo menos medida cadastrada umas 200, então não compensa. A gente tem todo aquele processo, riscar, né, o Jorginho, você liga também. Você risca, tá? Para você fazer dessa forma aqui. Você pega o papel, você risca ele, você dobra ele, aí depois você vem e monta um lado com a Flanders, depois você vem e coloca o filtro, o meio filtrante, põe outra Flanders e fecha ele com outro grampo, tá? Então é um trabalho bem artesanal e demorado dessa forma de montagem. Então quando a gente tem a possibilidade de fazer o padrão, que é o que mais sai aqui dentro da empresa, pô, é muito mais fácil você fabricar, tá? Então, todo mundo viu, tela, manta, moldura, tá? Nesse caso não tem borracha de vedação, então assim, é um filtro primário, é um filtro, né, que o primeiro combate ali da contaminação, tá? E ele é assim, a mesma aplicação, onde se utiliza de filtro, todos os mesmos locais, shopping, museu, condomínio, academia, tá? Museu, a farmacêutica, hospitalar, toda a indústria em geral, esses caras são padrão, tá? Não tem muita particularidade a não ser a parte de medida, tá? Beleza, pessoal? Estamos na casa do filtro grosso, aqui já entra numa casa do filtro médio, que é um M5, né? Que a gente vai até um M6. Beleza? O porta-manta nós falamos semana passada, ficou com uma dúvida, tranquilo, né? Sim. Para trocar o PP4 pelo porta-manta. Quem é? Alô? 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 Vai ter um cliente novo, né?
Então, vamos lá, Matheus, pega um bolso aí para nós, esse amarelo aí, por gentileza. Bolsa pequeno, né? Menor. Qual que é a vantagem desse cara aqui? A gente vai para a linha do filtro bolsa. Aqui ele pode ir do G4 até o F9, né? G4, F5, F6, F7, F8 e F9. Tá bom? Então esse cara aqui, o diferencial dele também é aquela coisa. Lá antigamente era um filtro, né, que tinha uma capacidade de acumulação de pó muito grande, uma área efetiva de filtragem muito grande. Então era a única tecnologia que nós tínhamos na época e tem até hoje, porém a gente tem um trabalho feito no mercado, até o mercado tem aceitado bem a substituição desse cara por um filtro C4CV, tá? Ou C3CV. No caso desse filtro, se você pegar a referência dele, pega aí, Matheus, assim, o que é pessoal? Eu vou já entrar um pouquinho, vou introduzir um pouquinho essa questão desse filtro aqui, pessoal, para a gente fazer um comparativo, né? Você pega, pode deixar, já está tranquilo. Você pega um cara desse aqui, a gente vê no formato do grande, tá? Vamos imaginar que ele esteja 2 grandes aqui, esse lado 2, né? Esse cara, ele trabalha com 6 metros de área efetiva de filtragem, no grande, tá? Esse aqui 18. Então esse é o nosso poder de convencimento. Um cara que custa 200 e o outro cara que custa 600. Aí o cara olha e fala assim, pô, mas se tem 3 vezes menos áreas que esse, o valor é 3 vezes maior, né? Ou 3 vezes menor, por que eu iria trocar um pelo outro? Pô, você não fez a conta do tempo de hora de máquina parada, o tempo de manutenção, o tempo de hora homem, tá? Então, assim, esse deslocamento, esse descarte, você vai ter que descartar 3 vezes mais filtro do que uma vez só, tá? Quem que é? Só vai ser trazer aqui. Pode trazer. Traz aí. Tá funcionando já? Já liga aí então. A outra porta tá aí? Aqui sim. Show. Deixa funcionando aí que a gente vai fazer um teste na mesa. Deixa eu tirar ali. Espera aí, tirar assim. Aí, Lucas. A gente edita aí.